Olha, ser pastor é uma conexão de você ser chamado por Deus, Uhum. de ser aprovado pela igreja e de querer. Não existe nenhum chamado que aquele que está sendo chamado não aceite. Se você não aceitar, você não vai viver o seu chamado, né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu começo a ver essa transição de louvor, é tão interessante essa nossa conversa aqui, porque eu tenho muito pouca oportunidade de falar isso aqui, sabe? Que bom. Mas, ó, quando acontece essa transição, geralmente a gente está sempre falando de Bíblia, de igreja, de ministração e tal, mas lembrar dessas coisas aqui é interessante. Verdade. E eu não vim, eu tô aqui com o podcast aberto aqui pra gente ver as coisas, mas eu não vim com nada escrito, preparado, sabe? Mas essa transição de louvor pra começar a pregar, eu me lembro da minha primeira pregação na igreja. Sabe? A primeira pregação na igreja, num culto de jovens, Eita. sabe? Eu olhei, assim, eu passei uma semana num nível de nervosismo e de ansiedade enorme. Por quê? Porque eu ia pregar no sábado, Uhum. sabe? E você ali vai ver quem é a tua referência, você vai olhar pro seu pastor, você vai olhar pra... Ai, meu Deus, e tal. Mas eu me lembro demais de tudo. Eu me lembro da pregação, da mensagem. Eu me lembro se foi passagem. bom, se não foi. Me lembro que eu usei 1 Samuel capítulo 17, quando Davi se levanta contra Golias e o enfrenta. E aí eu falei sobre derrubar os gigantes da sua juventude, né? Mas foi muito legal. Mas eu me tremia mais do que pregava, né? A primeira vez era mais ou menos assim. E aí, Flauber, eu me lembro que quando eu desci assim do púlpito e tal, muitas pessoas chegaram pra mim e disseram assim: nossa, Deus te usou pra falar comigo. Nossa, Deus te... E ali eu comecei a ver que Deus poderia me usar na pregação. E ser pregador não é ser pastor. Mas ali já tinha começado a mudar alguma coisa na minha cabeça com relação ao púlpito, ao que dizer. E ali eu começo a degrau por degrau, caminhar em uma influência dentro da igreja. Algo muito natural. Quando veio o despertamento do pastoreio sobre a minha vida, quando em alguma fase da minha caminhada, a própria igreja me chamava de pastor sem eu ser. Né? E aí começou a vir esse reconhecimento, sabe? E eu assim... Pro senhor, como era? Já era uma Pra mim era... ali? Não, pra mim era... em alguns momentos era constrangedor. Por quê? Porque eu não queria. Assim, é muito complicado eu falar o que eu vou falar sem falar de outras pessoas. Mas assim, eu não tinha na minha cabeça referências saudáveis de pastoreio. E aí eu olhava, eu dizia assim, eu respeitava a unção pastoral, o dom de governo pastoral, as autoridades espirituais sobre mim, mas eu olhava tipo assim, não, eu não tenho desejo de ser desse jeito. Não tenho desejo. Na minha imaturidade, eu associava o dom de governo, chamado de Deus, a uma pessoa A, B, ou C ou D, entendeu? E aí, na minha imaturidade, eu não conseguia separar as coisas, né? E aí eu corria. Eu chegava mesmo a declarar isso na igreja. Né? Por exemplo, na época eu não me via abandonando uma carreira pra ser pastor. E na época, qual era o protótipo do pastor? Quem é o pastor? É aquele que larga tudo por um chamado. Então, assim, se é pra largar tudo pra ser assim, talvez não seja o meu chamado. Então essa foi a minha principal crise. Sim. Né? Só que hoje, por exemplo, por que eu penso tão diferente, né? Hoje eu tenho 2 pastores auxiliares que não são integrais na igreja.
Ó, numa igreja saudável, o pastoreio, o compartilhar do pastoreio pelo pastor sênior, ele pode ser para pessoas full-time, part-time, que são ali os bivocacionais, né? Pessoas totalmente voluntárias e pessoas até semi-integrais, que em algum momento eles se dedicam exclusivamente pela igreja e recebem uma remuneração por isso, mas tem outras realidades que eles também se dedicam e são remunerados. Então hoje a realidade de um pastoreio você não pode. Se a igreja for só levantar pastor, que ela tira do campo profissional e assalaria, ela vai demorar muito para ordenar pastores. Sim. Por quê? Porque todo mundo tem um padrão de vida, todo mundo precisa... Então hoje, na minha época, isso não existia, esse pensamento não existia. Então foi uma barreira. Já era largar tudo e ver o chamado. Então para mim era um pouco constrangedor, mas eu assim nunca desrespeitei, nunca tirava assim sempre de letra e tal, né? Colocava para Deus, né? Quando a gente não tem coragem de fazer as coisas, geralmente a gente coloca para Deus, não, se Deus quiser vai dar certo, né? Mas na verdade a gente não tinha coragem de assumir o chamado, ou de simplesmente olhar e dizer assim, não, eu preciso ser tratado nessa área, né? Eu preciso que Deus me mostre algumas coisas que para mim ainda não estão muito claras e tal. Eu não tinha coragem de falar isso, então eu saía pela tangente. Mas em algum momento era constrangedor, sabe? Mas aí, algum momento teve que ter essa virada de chave. Sim. Né? E essa virada de chave veio justamente nisso, né? Porque assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, que quando você apresenta os seus frutos, eles falam por você. Então eu era alguém que não era assalariado pela igreja, não recebia nada da igreja, não estava integralmente na igreja, não estava todo dia na igreja, mas para a glória de Deus eu dava resultados enormes. Então as pessoas começaram a olhar o seguinte, que essa realidade era uma realidade que quebrava esse modelo de o pastor tem que deixar tudo para ser pastor e para... Então assim, eu conseguia trafegar muito bem nas duas linhas. Então eu era, por exemplo, eu era um gestor em determinada empresa e era líder de jovens da igreja, entendeu? E pastoreava e assim, e a juventude a cada ano só crescia, a gente só movimentava mais, só ganhava espaço, só ganhava... isso tudo para a glória de Deus, mas começou-se a se ver que, poxa, tem alguma coisa aí fora da curva. E aí foi onde essa virada de chave deu. Eu não precisei abandonar tudo para ser ordenado pastor.